e que esforço eu estou fazendo para realizar os meus sonhos, para ser coerente com o meu futuro, ou para ser coerente com os sonhos e o futuro do meu vizinho, da pessoa que está do meu lado, do meu amante, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então essa crise, ela é uma crise que, no último lugar, ela evidencia essa tensão. Esse é o último lugarzinho nosso. O que somos cada um de nós? Um pedacinho de tempo. Você é um eixo temporal, eu sou um outro eixo temporal. O tempo não é um. Não existe um tempo no universo em que nós nos agarramos a ele. Eu nasci em 79, vou morrer sei lá eu quando. Eu sou o tempo que começa quando eu nasço. E ele vai se encerrar quando eu morro. E esse tempo é o meu mundo também. São os meus horizontes e as relações que eu teço. Você é um outro eixo temporal. Existem tantos tempos no mundo quantas pessoas existem no mundo. Existem tantos mundos no mundo quantas pessoas existem no planeta Terra. A gente se confunde achando que a Terra é uma e que a gente tem que se relacionar com ela. Cada um de nós porta em si um mundo. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós vive para realizar esse mundo e fazer que esse mundo seja feliz. E que as pessoas possam nos visitar, os nossos mundos, os nossos territórios, os nossos corpos que nós somos, e se refestelarem, e festejarem, e gozarem, e curtirem, e rirem, e dançarem. Então, eu acho que todas as questões dessa crise que estão levantadas, elas apontam para esse lugar. Tudo aquilo que a gente foi socialmente, culturalmente, educacionalmente, etnicamente, em relação à questão de classe, a gente chegou no nosso ponto de constricção. Hoje, cada um de nós vive o privilégio de se colocar em questão. Vive o privilégio de falar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da vida dos outros. E a gente tem a chance da liberdade. Nós vamos querer a liberdade depois de 2020, quando essa crise acabar? Ou ela já está começando? Ou essa crise vai acabar em 2027? Eu quero para agora. Eu não sei se eu vou morrer na semana que vem. Eu estou agindo e vivendo como se eu fosse morrer hoje à noite. Por isso que eu fiquei muito ansioso, mas por isso que eu comecei a me mover, e acho que esse canal é resultado disso, é a minha necessidade real e concreta de ser transparente, porque sim, eu não estou considerando que eu vou morrer porque eu sou um exagerado, eu sou um psicótico, ou eu estou em pânico achando que a minha vida vai acabar amanhã. Eu estou considerando a possibilidade que todas as pessoas no mundo estão considerando hoje, que é o que diabos essa doença vai fazer comigo. Então, nesse sentido, eu queria só trazer mais uma questão, Dorival, só para encerrar essa minha fala, que está comprida aqui, mas tudo bem. Ontem eu estava conversando com o meu terapeuta, eu sou falão mesmo, né? Alexandre é foda. Não tem problema. Eu estava conversando com o meu terapeuta. Só antes de você falar com o terapeuta, só aproveitar uma coisa, senta, só para aproveitar claro. o gancho que você falou. Antes do Covid, se você me perguntasse, qualquer hora você me perguntasse sobre 5 grandes questões que iam ser discutidas no ano de 2020 no mundo, a questão da identidade trans era uma delas. É maravilhoso. A gente tem no grupo que a gente trabalha alguns trans, eventualmente eu pessoalmente não conheço, mas podemos fazer até esse caminho. Mas uma coisa que eu acho muito interessante e linda é a Olimpíada ia ser um momento de discussão fundamental e certo. E a gente não sabe qual seria o resultado. Eu já estava começando a discutir isso, né? Com uma Olimpíada, com mulheres e homens trans participando, como é que seria isso? A discussão principal era entre as mulheres. Será que aquela pessoa teria uma chance maior de vitória? Se ela tivesse mais vitória, talvez a gente passasse por um momento de rediscutir essa caracterização trans, que passa pelo que você falou do sagrado, passa pelo que você falou do entendimento que, olha, essa pessoa não é uma ou outra, é uma pessoa neste momento de construção e talvez vá ser sempre assim. Então, onde discutir a participação dela? E se essas pessoas tivessem um fator competidor, mas fossem as mulheres que ganhassem, gera uma outra discussão sobre o feminismo mais tradicional, sobre que tem uma divergência, entraria em outro tipo de discussão e, ao mesmo tempo, um empoderamento feminino muito interessante. Mas eu acho, o que eu queria falar é como é que é bonito isso, que uma das discussões que a gente estava era que agora é tudo corona, tudo Covid, tudo SARS-CoV-2. É a morte já é antiga, a morte é nossa companheira há muitos séculos, há milênios. E é muito bom que esse sagrado
que o sagrado trouxe de volta e traz, foi muito bonito você trazer isso assim, olha, a questão trans, ela está fortissimamente inserida no cerne de tudo que nós estamos vivendo. De certa maneira, e vai ter um monte de gente que vai parar de te seguir, se a gente, sou eu que estou falando, não é você, mas assim, de certa maneira, todos nós estamos num momento de questionamento. Não equivalente, eu não estou falando que está num momento de questionamento sexual, como os trans, não é isso que eu estou falando, mas estamos num momento de questionamento. E aí é um momento que tem uma puta de uma oportunidade de empatia. De se colocar no lugar do outro e de entender o lugar do outro. E aí nós estamos falando de, para citar a música, Transnordestino, todo outro conjunto da Bia Ferreira cantando, que eu adoro tanto. E é um pouco essa discussão, negra, transnordestino, qual é o conjunto dessa variedade toda que nós vamos estar discutindo e entendendo e tendo empatia de se colocar. Era isso que eu ia falar, só porque eu acho bonito, e por favor, continue. Não, é incrível, porque eu acho que assim, essa questão da identidade trans, ela não é sagrada porque ela questiona a identidade trans. Ela é sagrada porque ela questiona a identidade. Perfeito. É isso. E qual é a nossa identidade de cada um de nós? Ela é simples. Cada um de nós é um corpo ao seu modo, é uma história ao seu modo, é um projeto e um sonho ao seu modo, é um mundo com seus horizontes ao seu modo e é um tempo ao seu modo. Então, quando a gente vê o corpo de uma pessoa sagrada como elas, como eles, porque tem homens trans também, isso fica tão revelado, isso fica tão evidente, salta aos olhos de tal modo que a única coisa que a gente pode fazer é se curvar e entender que a nossa vida é isso. Simples, a nossa vida é simples, a nossa vida é muito mais simples do que a gente supõe. A nossa vida é cumprir o nosso tempo, é entender que o nosso tempo é finito e que o Covid, o coronavírus, ele só é um outro nome da morte. É só uma das foices da morte, só uma. Mas a morte é ela, ali, ó, há muito tempo fazendo isso. Um dos lugares mais interessantes... presente, né? Sempre. Um dos lugares mais interessantes assim que eu conheci foi uma torre medieval numa cidade na Europa, não vou ficar me gabando de que cidade é essa, não importa, em que é uma torre de pedra medieval e tem uma caveirinha que fica mexendo na cordinha do relógio. Tá em Praga isso, pronto, República Tcheca, vamos falar. E aí, essa imagem foi muito flagrante, assim, porque você fala, cara, quem dá o nosso tempo, não é que a morte é o fim do tempo, o universo vai continuar, a gente pode morrer, o universo está aí, não é a morte. A morte, ela diz o nosso tempo. Ela faz me lembrar de quem eu sou. E eu não me resumo a ser um homem branco, médico, classe média alta, paulistana, lá. Inclusive, porque um eixo Praga temporal. E tudo isso está aqui atrás, né? Exatamente. Isso não te define. Exatamente. Se eu quiser mudar a cor do meu corpo, o Michael Jackson está aí para isso. Se eu quiser mudar o sexo do meu corpo, todas as pessoas trans estão aí para isso. Se eu quiser mudar a minha profissão, eu paro agora. Se eu quiser mudar a minha língua, eu vou para outro país. Se eu quiser descolorir meu cabelo, eu descoloro. Essas coisas, elas não são essenciais. O essencial na nossa vida é a gente cuidar do nosso tempo, cuidar do nosso corpo como a gente quer que ele seja. Eu posso tatuar, eu posso fazer o que eu bem entender. E cuidar do meu mundo, para que o meu mundo seja o melhor para mim e para os outros. E se todo mundo fizer isso, nossa, a gente vai sair na rua maravilhoso, né? Dançando, felizes, curtindo, trocando ideia, sentando para conversar, fazendo aquilo que não nos permitem fazer no dia de hoje, porque se a gente fizer isso hoje vai ser loucura, mas hoje as pessoas se autorizam a fazer isso, é maravilhoso. Hoje as pessoas ligam os celulares e as câmeras e falam, vamos dançar junto? E ficam dançando em casa sozinhas. Se alguém visse essa cena, ia falar, leva para o psiquiatra. E hoje, a nossa solidão absoluta relativizou, inclusive, o que a gente chama de loucura. Tem um grupo que eu sigo no Instagram, que são as Maravilhosas, e tá muito interessante, que são um conjunto de mulheres dando aula, com ou não o pole dance, mas dando aula sozinhas, né?
E é Incrível. muito interessante você ver a cara daquela pessoa e a forma como ela está dançando com ela mesma. E dá para ver, eu não faço aula, mas dá para ver os alunos na frente dançando. Assim, dá para imaginar que a energia está toda ali. E aí, entre essas coisas, eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que o coronavírus vai trazer para a discussão, e o Bauman seria uma pessoa que teria contribuído muito para isso, eu acho, que é, será que essa fluidez toda que a gente falava da internet, ela está criando algumas fibras de ligação com esse momento? Será que esse virtual está trazendo um real para a nossa, porque a geração da minha filha, por exemplo, não, né? Para a geração da minha filha, o virtual e o real são basicamente a mesma coisa. Só que ela tem 17 anos, eu não acho que é isso para quem tem 25 ainda. O real ainda, para eles, assim, a minha filha já namorou pessoas que ela viu uma vez e namorou um mês. E eu falei, vocês não se viam? E ela falou, não, como assim não me via? Eu falava com ele todo dia. Então, assim, era a preocupação do toque, do físico era meu. Então, até que ponto que também a gente não está voltando a dar um valor para isso? Perfeito. Tem um aplicativo para celular, etc., que chama Slowly, que é eu adoro esse aplicativo, apesar de não estar muito ativo nele, que ele basicamente é um aplicativo de pen friend. Você põe lá, você fala, sou brasileiro, tal anos, quero conversar com pessoas quaisquer. E você escreve uma carta para uma pessoa e a pessoa te responde essa carta. Só que o aplicativo, ele respeita o tempo de carta. Ou seja, se eu escrevi para alguém da Turquia, eu não vou receber na próxima meia hora. Eu vou receber em 8 dias a resposta da pessoa e ela vai receber a minha. Então é um aplicativo que eu voltei a trocar carta com pessoas do mundo inteiro. Então é uma coisa interessante. Mas o que a gente está vendo é que essa ligação desse virtual, ela tem uma capacidade de mudança muito, muito interessante. Se pensar que um dos últimos eventos, eu não sei se foi do Ethos ou outro grupo, que foi, acho que era o Ethos, chamava Ethos 360, que as pessoas ganhavam óculos virtuais e elas podiam escolher em qual das várias, num círculo, né, de 360 graus, estava várias salas, elas podiam, no meio do salão, escolher em qual sala ela estaria assistindo, ouvindo. E o meu ponto-chave é, ok, mas a não ser por uma questão de business, de eu encontrar um cara e trocar cartão ali e tal, todo mundo podia estar fazendo isso em casa e encontrando um happy hour no final da noite, para não perder o contato. O meu ponto é, sabe que essa ocupação toda que a gente tem, de certa maneira, a gente fica brincando, mas eu tenho em casa um quarto, uma sala, uma cozinha, e eu tenho uma sala no trabalho. Quando eu tinha 2 lugares, eu tinha 2 salas em 2 trabalhos. Cara, a minha ocupação do mundo é uma coisa absurda. Até que ponto isso faz sentido? Até que ponto que uma pessoa que tem 3 empregos faz sentido quando ele não é manual, está no nosso tipo de trabalho, ele está em tanto lugar? O psiquiatra tem suas... Você pode entrar 1001 razões para ter a questão física, mas até quanto que a gente também não está... Essa ocupação do mundo vai mudar porque muda as ligações, né? Com certeza. Ou seja, eu fico o dia inteiro sozinho na minha sala, eu encontro com as pessoas no café. Cara, por que eu estou fazendo isso? Né? Não vou nem entrar em outros méritos, mas isso é uma discussão interessante. Mas para não perder que você ia falar uma coisa importante, eu cortei porque eu achei maravilhoso como é que a questão trans voltou na discussão. Você ia falar da sua conversa com o seu terapeuta. Então, mas acho que eu vou aproveitar o final da sua fala para trazer esse assunto também, porque acho que tem tudo a ver. Sobre essa questão da ocupação, eu acho que muitos dos meus pacientes que estão mais próximos de mim, né, não eles que estão mais próximos, das pessoas que estão assistindo os vídeos são as pessoas mais próximas, né? O vídeo do alerta do pedido de ajuda em relação à questão da comunidade psiquiátrica já foi visto por mais de 6.000 pessoas, então espero que isso continue crescendo. Por favor, divulguem o vídeo. E
E aí eu fiquei pensando, porque eu recebi muitos telefonemas dos meus pacientes, ligação, mensagem e tal, perguntando da minha saúde, como eu estava, se eu estava me cuidando e tudo. E aí eu me dei conta, porque não eram só meus pacientes, eram os meus pacientes, eram meus pais, meu pai e minha mãe, minha irmã, o meu irmão, os meus primos, a minha tia, quer dizer, muita gente falando, Ale, como você tá, cara? O que está acontecendo? E aí eu percebi, porque eu estava muito ansioso, eu acho que quem quiser perceber isso, basta ver os vídeos anteriores, vocês vão perceber o quanto eu estava ansioso e tal, e isso está mudando. Eu me dei conta que as pessoas não sabiam o que eu estava fazendo da vida, assim, dos meus trabalhos. Nem o meu companheiro, nem o Jeff, que não está aqui agora, ele ficou um pouquinho lá fora, daqui da sala. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu preciso falar quem eu sou, nesse sentido, né? As coisas que eu faço, as minhas ocupações todas, para que as pessoas entendam por que eu estava tão ansioso e aflito e como eu estou dando destino para isso agora e como isso está me aliviando. Então, eu acho que, para além disso ser uma prescrição, ficar falando, faça assim, faça assado, arrume seus horários, organize sua agenda, isso ser um exercício prático, que é o que eu estou fazendo aqui. E é por isso que eu estou gravando as minhas conversas todas, porque eu quero que esse processo meu, da minha cura, do meu enclausuramento, possa servir de exemplo. Não acho que seja um exemplo, acho que cada pessoa vai encontrar o seu modo, o seu jeito e o seu ser. Mas que ele possa servir de exemplo real, não uma prescrição babaca de um médico que acha que sabe mais da vida do que as pessoas, porque isso também é um papel ridículo que a gente se coloca, de achar que a gente é superior aos nossos doentes. Então eu falo, cara, então quer saber? Eu vou fazer essas duas coisas se confundirem. Eu vou ser médico e ser humano, né? Médico é semideus, né? E humano aqui, ó. Eu vou juntar essas duas funções. Eu vou assumir o médico humano que eu sou. Eu vou assumir o médico mortal que eu sou. Então eu falei, não tem nada mais justo do que eu me expor. Porque eu não vou ficar expondo as pessoas como quem discute caso clínico. Olha, nossa, você viu aquele caso, aquela pessoa, que coisa, hein? Me apresentou aquele sintoma. Não, eu falo assim, cara, vejam os meus sintomas, vocês mesmos vão tirar as conclusões, vocês mesmos vão perceber os meus estados afetivos e vocês vão dizer para mim se eu estou bem ou não estou bem. Isso é uma coisa muito curiosa que eu estava falando com o meu terapeuta, porque falar para uma câmera, para a internet, é uma situação muito engraçada. Porque agora você está aqui como meu interlocutor, mas quando eu falo sozinho, parece que eu não estou falando com ninguém e com todo mundo ao mesmo tempo. É muito estranho, né? Porque você fala, quem vai ver esse vídeo? Talvez ninguém veja. Ou aí vem aquela ilusão, assim, pô, será que a humanidade inteira vai assistir o meu vídeo? Tal? Já pensou se todo mundo vê o vídeo? Então é muito engraçado também ficar entre esse nada e o tudo. E o que nessa vida consegue ser nada e tudo ao mesmo tempo? Deus. Então é muito engraçado, porque eu falo para a câmera como quem estivesse falando para Deus. É muito curioso, assim. Isso porque eu sou ateu, hein? Eu não acredito em Jeová. Eu gosto do politeísmo grego, que é o que eu conheço, mas eu quero muito aprender sobre o politeísmo africano. São vários, né? Mas pelo candomblé e pela umbanda que tem aqui no Brasil, porque eu quero entender a concordância da minha ideia do mundo a partir da Grécia com eles, assim. E que eu acho que os gregos são filhos dos africanos, né? Então, eu acho que a religião grega ela é mais primordial de todas. Eu acho que eu falei grega ou africana? Grega. Não, desculpa. Africana. As religiões de origem africana são as primeiras religiões do mundo, né? Nós surgimos na África. Então, há uma força no discurso religioso de matiz africana que as outras religiões são só uma derivação disso, né? Uma perda já disso, né? Então, e eu reconheço a minha ignorância em relação a isso, porque eu sou o quê? Um menino branco de São Paulo que não podia frequentar a comunidade negra, que tem que ter medo de religião dos macumbeiros. E eu acho isso me privou durante 40 anos da minha vida de descobrir verdades que eu não pude ouvir. E agora eu quero. Eu acho que, só pegando a linha e aproveitando fazendo o jabá dos outros, eu acho que o Ilu Obadimi está fazendo shows diários, de certa maneira, de casa. Então, sim, quer conhecer um pouco dessa matriz africana, eu acho que é uma oportunidade que realmente o que eles fazem é maravilhoso. Né? Eu de algum lugar, assim, desde criança, eu sempre gostei, todos os meus, a música que eu sempre amei na vida era negra, sempre. Milton Nascimento, Gilberto Gil, Maria Bethânia, que é branca, mas ela canta música negra, o Caetano Veloso,
Dorival Caymmi, todo mundo, né? E a geração hoje brasileira, queer, trans, negra, é maravilhosa. Então, bom, mas isso fica é um detalhe da minha vida, não importa. Então, o que eu quero dizer com isso? Para falar dessa questão dessa ocupação. Dorival vai parecer brincadeira falando isso com vocês. Eu acho que você vai até achar estranho, vai dar risada um pouco. Mas, assim, eu tenho meu consultório como psiquiatra e no meu consultório eu faço atendimento de psiquiatria pura ou de psicoterapia. Tem uma coisa que chegou na porta ali. Devia estar entregando alguma coisa ali. Tá. Então, eu faço psiquiatria pura e psicoterapia. No meu consultório, eu estava criando um grupo para a gente fazer um ateliê de arte. E eu e mais 2 pacientes meus, porque sim, eu trabalho com os meus pacientes. A gente está aqui para falar disso agora, né? Você está aqui na minha frente. Então, não vou falar o nome deles, mas sintam-se acolhidos, queridos, vocês estão aí no meu coração. Estávamos criando um grupo de discussão de política, arte, religião e psiquiatria, que se chamará, e se chama já Incêndios, verso e reverso. Depois isso vai começar a acontecer aqui no canal também, com outros pacientes meus. Tenho já essas questões. Eu tenho um livro escrito, que é o Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio da Unifesp, 2011. E eu já fiz grupos de leitura e estava preparando aulas. Eu sempre dou aulas convidados em faculdade, curso em instituto de fenomenologia, de existencialismo. Eu escrevi o roteiro de um longa-metragem, que se chama Heidegger Te Perdoo, que é a história do surgimento, de como aconteceu a escrita desse livro, que é uma coisa particular. Ali depois, quem assistiu o filme, se ele for produzido um dia, produtores, vocês que estão com o texto na mão, por favor. Eu estava escrevendo uma série, eu já estava guardando material, coletando material com uma outra paciente minha, muito querida, junto com uma colega minha psicóloga, para escrever uma série em que eu ia fazer uma história que conta justamente a prévia desse longa-metragem, que são histórias do meu pai, que foi psiquiatra do Juqueri, conheceu os horrores da psiquiatria cooptada pela extrema-direita, pela ditadura e pelo mal que ela fez no nosso país. Eu ia denunciar essas situações. Eu tenho um terreno em Santo Antônio do Pinhal, onde eu planto a minha agrofloresta. Eu tenho que ir para lá todo fim de semana para me sentir bem, e eu estou privado disso, eu estou me sentindo bem mal. E aqui em casa, eu tenho que, junto com o Jeff, cuidar da casa, preparar a comida, namorar, brincar, dançar, curtir o dia. Tá super tarde, eu sei, mas tudo bem. Não. Ainda tem um aplicativo. Isso. E tem um aplicativo, exatamente. Obrigado. É isso que eu estou indicando. E eu sou fundador, junto com o Jeff e com outro paciente meu, justamente. E toda a minha equipe são de pessoas que, na maioria, foram pacientes minhas. Muita gente trabalhou nisso e eu quero agradecer a presença de cada um deles. E hoje eles estão na nossa equipe. Ainda estão na nossa equipe, um aplicativo que é para cuidar de fazer monitoramento de saúde mental à distância, que a gente vai precisar fundamentalmente hoje. Foi aquilo que eu denunciei no outro vídeo, dizendo que há 3 anos nós estamos correndo atrás de dinheiro para isso, ninguém nunca percebeu a importância de um trabalho desses, e agora, com esse confinamento, a gente vai ter que perceber. Deve ter mais alguma coisa aí no meio que eu estou esquecendo, mas tudo bem. Sou filho, sou tio, sou irmão, sou primo, sou amigo, sou amante. Então, bom, imagina conciliar todas essas coisas. O que aconteceu? Quando eu me enfiei em casa, eu quase colapsei. Porque enquanto eu estava na minha organização cotidiana, eu estava me virando. Porque o dia durava lá as suas 14 horas. Na verdade, o meu dia dura umas 17 horas. E aí, quando eu me vi confinado em casa, eu comecei a ficar desesperado porque eu não conseguia dar resposta para todas as demandas que eu estava tendo para cada um desses projetos. Então, ora, eu acumulei essas atividades aqui, eu fiquei constrangido aqui e eu preciso da minha liberdade agora. Então, o que eu estou fazendo nesse canal é mostrar que isso aqui não é uma teoria. Isso aqui é uma coisa que me diz muito respeito. É a minha verdade. Eu não sei se isso cabe para todo mundo, mas pelo menos para mim cabe, eu quero falar isso. Então, dessa maneira, eu também precisei ao mesmo tempo. Dessa maneira, no seu dia a dia, você compartimentou coisas
que não são compartimentais, que tudo faz parte da sua identidade, né? Exatamente. Você dava conta de fazer tudo de certa maneira porque você compartimentou. E às vezes é a forma de lidar com isso no dia a dia. Mas você está chocado e se chocando, chocado de assustado, e se chocando, correndo atrás, no sentido também de enfrentar isso, exatamente assim, cara, mas é tudo a mesma identidade do Alexandre. Claro. E é muito interessante o que você falou, que é você sair de uma situação de poder, né? Porque, de certa maneira, em todos esses projetos, você provavelmente estava numa situação de poder, na mesma relação poder-paciente que você tem, não necessariamente no relacionamento, não necessariamente com os pais, mas, certo, mas você entendeu o meu ponto. Você sai de uma situação de poder para uma situação onde você está exatamente questionando toda essa coisa. Então, é muito interessante este caminho, né? Que é o caminho de sair de uma posição onde estava tudo controlado para uma posição onde está totalmente fora de controle e dando oportunidade de entender que, cara, tem um lado aí do caos talvez não possa ser perdido, né? O quanto que esse Alexandre, hoje, digamos que, eu vou falar uma bobagem de novo, se me corrija se eu estou falando bobagem, mas assim, talvez hoje o Jeff entrando na sua sala de trabalho te reconheça muito mais do que quando chegava no seu consultório. Talvez o doutor Alexandre, com a postura dele, de doutor Alexandre, fosse uma pessoa diferente demais do Alexandre. E você está tendo a oportunidade de congregar todas essas coisas, de parar de viver compartimentalizado. Exatamente, mas eu acho que então esse é o meu esforço de libertação, essa é a minha busca por liberdade, esse é o homem que eu sou. Só que para isso tem uma coisa muito interessante, Dorival. E tá muito engraçado porque você é meu paciente, você tá sendo meu terapeuta aqui. Tá muito curioso isso, tá sendo engraçado, tá sendo ótimo. Eu acho muito legal isso. Eu acho ótimo. Porque eu tô aproveitando muito, então. Eu também tô achando ótimo. Porque eu acho que assim, a conversa pela liberdade, ela não pede hierarquia, ela tira a gente desses lugares. Então assim, eu quero ser tão livre quanto você quer. Então para eu ser livre eu tenho que ser absolutamente sincero. Se eu ficar no meu lugar babaca de médico, arrogante, eu não vou sair dele. Eu vou continuar nele. Eu vou ficar no meu consultório no Pacaembu. O que eu vou fazer com isso? Será que vai fazer sentido eu voltar para o meu consultório para o Pacaembu ou eu vou querer viver com as pessoas do jeito que eu estou vivendo agora? E aí... E aí o que eu percebi também, exatamente por isso que eu me julgava capaz de fazer tantas coisas e eu me gabava disso em algum lugar, e o Jeff sempre foi uma pessoa que falou, ali você é muito arrogante, cara, você é muito presunçoso, você é muito egocêntrico. E eu não entendia muito isso. E aí eu entendi que, na verdade, justamente como essas eram as minhas coisas preciosas, os meus projetos que eu quero cumprir antes do mundo acabar, antes de eu morrer, porque o mundo não vai, o planeta vai continuar, o meu mundo acaba se eu morro. Então, antes do meu mundo acabar, eu quero cumprir as minhas coisas. Eu fiquei desesperado. Porque o que eu fiz? Eu pensei, eu preciso considerar a possibilidade da minha morte para ajudar os meus pacientes a lidarem com essa possibilidade se eles entrarem nessa. Se eles começarem a pensar que eles também vão morrer, eu não vou ficar falando assim, ai, nossa, você está pensando nisso? Por quê? O seu trabalho não está bom? Você não está satisfeito com o seu cônjuge? Não. Eu vou falar assim, essa pergunta ela é fundamental, ela é fundante e eu tenho que fazê-la como ser humano. Então, quando eu me dei conta disso, a minha ansiedade explodiu. E a prova disso é o que vocês já viram aí, que está registrado. E a solução que eu encontrei foi falar, cara, em que sentido esses projetos que são meus, eles não são só meus? E aí eu comecei a procurar pessoas e falar, eu preciso da ajuda de vocês. Os meus pacientes, pessoas que já me encontraram, falaram, pessoal, por favor, me ajudem, já que a gente está nessa situação e eu estou atarefado e os meus pacientes precisam do meu trabalho, eu quero continuar realizando os meus sonhos. Cara, hoje tem mais de 20 pessoas em volta de mim em menos de uma semana. E é incrível isso. E eu sou super grato, a gente tem uma relação maravilhosa e para todas essas pessoas eu sou extremamente reverente. E aí eu percebi que também talvez eu tenha tido a ideia desse sonho da Sinapse, por exemplo, do aplicativo, mas ele foi constituído por ideias de muita gente. Só que antes, até uma semana, a gente estava ainda pensando na lógica capitalista. Captas, cabeça. O Alexandre é a cabeça disso, ele toca isso, ele é o CEO. E eu comecei a falar, não.
eu quero dar as mãos para as pessoas, eu quero saber quem faz o quê e que pode se conectar comigo para que esse sonho não seja só meu, seja coletivo. E já está ficando coletivo. Do mesmo jeito que esse canal, ele já está ficando coletivo. Ele já tem outras pessoas entrando. Eu comecei sozinho, mas o Jeff já passou, você está aqui, outras pessoas vão entrar. E aí tem uma coisa que eu queria falar, talvez para encerrar, porque a gente está deixando o vídeo muito comprido, que foi a conversa com o meu terapeuta ontem, e aí talvez se eu chorar vocês entendam, por favor. E aí, porque eu você pode pensei assim, explicar depois, cara, e se eu fica à for... vontade. Porque assim, as pessoas ficavam me perguntando, meu pai é psiquiatra, e eu tenho 2 tios psiquiatras, eu sou o 6º psiquiatra da minha família. Então, por falta de olho de psiquiatra em cima de mim, não falta, né, para ter diagnóstico. Então, o meu pai estava preocupado se eu estava pirando, os meus amigos estavam preocupados, o Jeff estava preocupado, e eu falei, bom, eu estou me expondo publicamente, então se algum psiquiatra vir esses filmes, ou alguma pessoa e achar esquisito, ela vai falar, ó, você não está bem. Mas aí eu fiquei pensando, e aí a minha prima, Flávia, ela me ligou e falou, nossa, Ali, que coisa curiosa, meio maluca que você está fazendo, de performar a tua própria vida nesse sentido, né, de se expor. E aí ela falou, nunca vi isso. E eu falei, também acho que eu nunca vi, pode ser por ignorância minha mesmo, né, por falta de acesso, pode ser que hajam outros psiquiatras que se expõem desse jeito em rede e tal, e aí também vai ser muito legal se você conhecer alguém que conheça um psiquiatra, que saiba de um psiquiatra que faz isso, eu quero conhecer esse psiquiatra, vai ser muito legal. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, que coisa bizarra, né, porque aí dá um sentimento de solidão estranhíssimo também, né, porque você fala, cara, será que eu tô muito louco e tô brincando de uma coisa que não é exatamente saudável, assim? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, se eu for a única pessoa no mundo, de novo, né, vamos exagerar a questão aqui, né, vamos colocar no limite, no extremo. Se eu for a única pessoa do mundo que faz isso, psiquiatra que se expõe assim, desse jeito, como paciente ao vivo, né, ao vivo não, né, mas gravando para a internet, eu vou estar numa solidão absoluta. Porque eu vou estar sozinho fazendo isso, sem nenhum exemplo anterior, sem ninguém me dizer se isso é bom ou ruim, se isso é loucura ou não, se isso é certo ou errado. É uma solidão absoluta. Eu tenho que afirmar esse meu lugar. Eu vou ter que falar, cara, eu tenho certeza do que eu quero fazer e vou seguir em diante. Então, ninguém vai poder falar para mim, vai, tudo bem, tem aqui, nós somos os veteranos da vida, pode seguir porque é isso mesmo. E aí eu me perguntei, cara, quem que vive a solidão absoluta? Justamente o psicótico, né, o louco, quando a pessoa está desorganizada, é a solidão absoluta, e o Messias. Jesus, o único homem no mundo que falou aquilo. Não é verdade, porque existiam muitos messias no mundo, né? Existiram muitos profetas e tal, mas eu falei, cara, será que eu sou louco ou sou profeta? Eu falei, que é isso? Que bizarrice é essa? Eu falei, cara, eu não sou nem louco, nem profeta. Eu só sou um homem querendo ser livre. É essa a minha resposta. E aí eu acho que essa minha resposta, que inclusive eu dei para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, e estou dando para vocês agora, que vai ficar nesse vídeo, eu só sou um homem como qualquer um de vocês. Uma pessoa, um humano, né? Esquece o rosto de homem aqui. Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. As mulheres que se sintam contempladas na minha fala também. As crianças, os idosos, os negros todos. Os índios, os gregos, os egípcios. E falei, cara, eu tô levando radicalmente essa questão da morte como minha vizinha e pensando radicalmente que eu quero falar algumas coisas antes de morrer e pensando que essa bizarrice que eu estou fazendo é radicalmente o meu movimento de libertação, inclusive das amarras psiquiátricas, que eu vivo sendo psiquiatra, sendo filho de psiquiatra, sendo sobrinho de psiquiatra, sendo... E aí eu falo, caramba, né? Tendo tido professores psiquiatras, e poder me dar essa liberdade e falar, bom, professores, colegas psiquiatras, se vocês estão me assistindo, por favor, digam se eu estou louco ou não, mas tem a minha família para me dizer isso, ou digam se eu sou só um homem livre. Livre não, querendo ser livre, lutando pela minha liberdade e fazendo dessa luta um exemplo, não no sentido babaca de querer ser líder, mas no sentido humilde de estar com todo mundo no meio do fronte da guerra e falando, cara, vamos embora, vamos ser livres juntos. Esse o meu lugar agora. Foi ótima essa conversa com você, Dorival, porque eu já estava querendo falar sobre essas coisas antes, eu não estava conseguindo. Então agora ficou falado e registrado. Então eu queria deixar isso como uma mensagem aí. Pronto, falei. Obrigado, Alexandre. Em primeiro lugar, falar, cara, a gente pode depois discutir o que é uma terapia, né? Sempre uma boa conversa. E
Obviamente, eu arrogante também do meu lado aqui, sempre também achei que, mesmo nas conversas no seu consultório, eu também estava contribuindo muito. Então, o ponto-chave aqui, eu acho que é a troca é fundamental, e eu acho que essa fala sua final, eu acho que é a chave da questão mesmo. Que é um pouco o que eu acho que eu estou sentindo, e eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo, cada um do seu jeito. E eu estou muito fascinado pela questão, eu acho que da transparência, de que nós estamos passando esse período com as coisas ficando muito claras. As pessoas que falam, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não sei o quê. Algumas continuam lindo e maravilhoso, eu estou morrendo de inveja. Outras você vê que, cara, aquela história de ficar contando, não, eu tô dando conta e tal, não sei o quê, lá pelas tantas a coisa vai por baixo, gente com quem eu trabalho, eu falo assim, que bom, porque eu hoje não consegui produzir nada. E a pessoa fala, não, eu tô voando. Eu falo, que bom. E aí, lá pelas tantas, a coisa não é bem assim, as pessoas são obrigadas a ter várias caras na vida. Então, para mim, essa questão da transparência política, sociológica, de opinião, isso fica muito claro nas falas, né? Desde as falas sobre discutir quem é que deve trabalhar primeiro, né? Até as fases de qual que é o trabalho. Não, eu não posso ficar sem a tia do café. É a tia do café, então, que você quer? Sabe? Não, todo mundo falando muito bonito das pessoas que vendem bala na rua. Olha, se aquela menina que vende bala na rua ganhasse dinheiro com aquilo, ela não estava vendendo bala na rua, gente. Então não vem me agora falar que eu sempre compro bala na rua daquela menina e estou aqui para ajudar ela. Caramba, meu, você não abre janela. Então, assim, claro que eu não quero sair julgando nem nada. Meu ponto é que tem pessoas que são mesmo, mas esse ponto eu acho que a transparência é muito clara, minha e dos outros. E eu acho que essa mistura que é o que você está falando, que eu acho que é chave, que é a tradução, é a liberdade. No fundo, o que eu estou chamando de transparência, eu falo assim, cara, você só é livre se você for assim. Você só é livre se você se expor mesmo. Você ter uma máscara para cada compartimento, ou seja, uma hora eu sou o Alexandre da startup, outra hora eu sou o Alexandre, o psiquiatra que tem que resolver a coisa no papum porque os meus clientes querem uma solução prática. Outra eu sou o cara que faz terapia. O outro eu sou o cara que ajuda a desenvolver o lado do artista e fazer o trabalho artístico. Cara, é tudo Alexandre, né? Tipo assim, o quanto que essas máscaras, e aí falando como paciente, tá, Alexandre? Compartimentado em um dos seus compartimentos, o quanto dessas máscaras tolhem seu trabalho. Total. Não, eu tenho percebido isso. Tirar essas máscaras, você faz um trabalho muito maior. Não é, eu tenho conversado... Bom, olha a conversa que a gente está tendo, Dorival. A gente nunca teve essa conversa. Né? E eu tenho percebido com alguns pacientes meus que eu tenho sido muito mais diretivo e assertivo mesmo. E mesmo que eu seja duro, isso tem funcionado melhor. Eu tenho percebido, eu falo, cara, a proximidade com a morte nos dá essa coragem, né? De poder se falar, cara, é isso, amigo, vambora, né? E então é isso. Tem aquela pergunta, né? Aquela graça, né? Será que todo psiquiatra é meio louco? Acho que é sim. Eu conheço meus colegas, sei que é todo mundo meio louco, então é bom também os meus colegas começarem a se olhar e se cuidarem. E eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa para esses colegas meus também, que vão se encontrar saturados e cheios de trabalho e absolutamente exigidos, de entender que agora eles vão ter que reconhecer qual é a loucura deles e cuidar dela para cuidar das pessoas que estão próximas, porque vai vir uma onda muito grande de sofrimento. E se a gente não olhar para isso e não se curar rapidamente, não se cuidar, melhor, não se cuidar rapidamente, a gente não vai ter fôlego para aguentar a tarefa gigantesca que está por vir. A primeira tarefa está sendo, de novo, né, voltando para esse tema, está sendo a infecção, a pandemia. A maior tarefa vai ser a gente lidar com a nossa própria mortalidade. E aí o nome dessa lida é o nosso sofrimento mental. Então a gente não está falando de outra coisa aqui, a não ser do tema clássico da existência de cada humano nesse mundo, que é a nossa confrontação com a nossa própria morte, com a nossa própria finitude.
Então, como a gente ficou com bastante tempo aqui, Dorival, posso fechar aqui e vamos encerrar? Por favor, grande abraço. Maravilha. Muito Então, obrigado. esse aqui é o canal República 1411. Se você gostou, dá o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista aos outros vídeos. Acho que vocês assistindo os outros vídeos até aqui, vocês vão entender melhor esse vídeo também. E não deixe de participar da campanha do Catarse, que está aberta para coletar dinheiro para a gente conseguir constituir essa plataforma. E, Dorival, a gente continua, né? A gente Óbvio, continua, né? com A gente certeza. vai marcar um horário para a gente ter a nossa próxima conversa. Eu queria que Pode você deixar, encerrasse daqui a pouco aqui. eu mando outro parágrafo, pensando o que Maravilha. que E aí, acho que eu queria lançar uma frase, como eu sempre lanço no final dos vídeos. Olha só, viveu a frase agora. Peraí. Considerar a morte é resistir, resistir é considerar a morte. Falei. Vamos lá, Dorival, termina aí, a gente encerra o vídeo. Grande beijo, meu ex. Grande beijo. Falou, Dorival. Tchau, 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 cara. tchau.